juntos, né? Nós nos encontramos por aí na vida, alguns mais ou menos, mas isso me dá um conforto interno por saber que eu estou bem aqui, que eu estou confortável junto com vocês. Por mais que venha um pouquinho de ansiedade, porque eu quero sempre trazer a emoção junto, trazer a técnica, trazer a história, trazer as datas, mas vamos ver o que vai aparecer realmente. Então, eu lembro que por volta de 97, que eu já estava frequentando as tendas, a gente fazia danças transculturais, né? Gurias que acompanhavam esse trabalho também. E eu tinha duas alunas de uma farmácia chamada Energia Vital, a Dani e a Kátia, e um dia eu estava na farmácia e vi um cartaz que dizia Dançando com Deuses e Deusas. E eu logo me chamou a atenção aquele cartaz. E aí eu perguntei, o que é isso? E a Dani disse, é dança circular, tu não conhece? E eu disse, não conheço, mas quero conhecer. E já fiz a minha inscrição ali mesmo. Bom, esse era um workshop com a Mariane Inselmini, que ia ter num local, acho que da prefeitura, ali na Cidade Baixa, não lembro bem, acho das pessoas que estão aqui, eu me lembro da Patrícia, que deveria estar por lá. E chegando lá, para minha surpresa, já tinha uma galera do Petwork também inscrita para fazer essa oficina, né? E a própria Renate, que na época era presidente, ela me apresentou para a Marge. E daí, começou o contato com um, com o outro. E a Malu também estava lá, eu creio. Também. Daí, quando começou as danças com a Mariane, eu tive uma sensação, assim, muito forte, uma sensação e uma emoção muito grande, como se alguma coisa me dissesse, era isso que eu estava esperando na minha vida. E foi justamente numa dança na Filati, que eu me lembro que quando começou a Filati, era como se assim, eu fosse para um tempo que eu conhecia já. Bom, dali então a coisa só andou, né? Andou e desandou para tudo quanto foi lá. Logo eu busquei um grupo com a Marge, que era um que tinha tarde, não me lembro qual era o dia da semana. Conheci a Malu, conheci a Pati e frequentei esse grupo por um tempo, mas já assim querendo mais e mais e mais desse trabalho. Eu lembro de algumas pessoas, eu vendo elas dançarem, a Patrícia é uma, e a Cíntia Miró, que não está aqui, e a Tati também, que não está aqui, e eu olhava para elas e dizia assim... Tá. E eu dizia, será que um dia eu vou conseguir fazer isso, né? Me lembro até das danças que eu via elas fazendo e naquela ansiedade de acompanhar. Bom, eu não sei, assim, exatamente os anos, mas as pessoas foram chegando e eu acho que logo em seguida, depois de eu iniciar com a Marge, aulas regulares, a Malu teria comentado sobre Cibele e Vilmar, que estariam vindo a Porto Alegre, né? Daí fomos lá para aquele espaço no Morro da Pamecor e lá eu acho que eu conheci a Janete. Daí começou a agregar as pessoas, né? O Aldo eu não me lembro exatamente quando que eu encontrei o Aldo. Não tinha sido ainda por aí, né, Aldo? Bom, mas foram encontros que foram acontecendo, era como se fossem ligando, assim, aqueles pontinhos na rede. E eu tinha com a Rosenara, eu acho que eu já tinha tido um encontro com a Rosenara de reiki, né, Rosenara? Então, eu já conheci ela do reiki e, para minha alegria, eu encontrei ela nas rodas também. E aí eu acho que mais ou menos por 2000, por aí, a gente se reunia muito com a Marge fazia aquelas reuniões lá naquela casa da Vila Conceição, acho que a Rosali frequentava lá, não lembro se a Clítia também. Algumas vezes lá.
E a gente fazia uma comida coletiva, era tudo assim meio improvisado, mas era muito, muito gostoso, muito família. Nessa época, a Lígia, pequenininha, já ia junto, né? Onde eu ia, a Lígia ia comigo. E a gente ia experimentando aquilo que a Marge conhecia. A Marge estava trazendo a mandala, depois o Pai Nosso, e era assim, aonde um ia o bando todo, né? Era para Paraná, era para Santa Catarina, para o interior, e assim a gente ia se distribuindo e depois se juntava e fazia a nossa festa ali com tudo aquilo que cada um tinha. Nesse meio tempo, estava surgindo já a história da Marge, né, tendo que ir para Florianópolis, e eu lembro que ela começou a mentalizar a ideia de uma formação, de um treinamento, na verdade. E eu logo em seguida pensei em participar disso, né? Então, a gente se reunia em 2 finais de semana para fazer esse treinamento. Eu nem dinheiro tinha para fazer esse treinamento, mas eu passei 4 cheques pré-datados, eu me lembro. E eu pensei, me lembro até do valor desses cheques. E eu disse, bom, alguém vai pagar esse treinamento aí, né? E nesse grupo que estava a Malu, estava a Patrícia, estava daqui, eu acho que eram essas pessoas que estavam nesse treinamento, te lembra, Paty? E tinha mais gente que nunca mais retomou a dança, mas eu me lembro, às vezes, até da comida que tinha num deles, que era um sanduíche de atum com creme de leite e nata, que a irmã da Lúcia Torres tinha feito. Eu não me lembro do nome dessa pessoa. Como é que é o nome dela, Rosenara? Lisiane. A Lisiane. Me lembro que a gente mudava de espaço para fazer as aulas, e aí depois veio o nosso teste, cada um tinha que passar uma dança, e a dança que eu escolhi foi o Cansaci. Aí eu lembro que desse jeito muito técnico, né, que eu tenho, eu estudei o Cansaci e apresentei para a turma, e aí a Marge disse, muito bem, agora mostra para pessoas que não conheçam a dança, porque tu mostrou para todo mundo aqui que conhece, agora tu mostra para quem não conhece. Daí eu disse, me dei mal, né, aqui, mas não tinha outro jeito, era o jeito que eu tinha naquele momento, era o que eu tinha que fazer, né. Bom, daí já percebia muito assim, vou falar um pouquinho, né, do meu jeito de ser, muitos espelhamentos. Então eu lembro que eu olhava para a Tati dançando toda ao col e eu dizia, um dia ainda vou dançar que nem ela. Olhava para a Patrícia dançando Mijetenier, eu disse, um dia ainda vou dançar que nem ela também. E assim foi indo, né? Só que o que eu aprendi bem mais tarde é que o jeito que eu tinha que dançar era o meu jeito e que as pessoas eram modelos, assim, eram inspirações para mim, né? E isso eu estou assim acentuando porque é muito importante, não só para a questão da dança, como para outras coisas, né? Mas aqui é a dança em primeiro lugar. Bom, e daí já começaram as parcerias, mas eu lembro que o primeiro grupo que eu abri foi numa salinha na subida da Plínio, te lembra, Rosenara? A primeira aluna que eu tive já faleceu, que foi a Rita, que descia uma vez por mês de São Chico para dançar com a gente. Depois tinha mais algumas pessoas, mas a Rita adorava que eu e a Rosenara dançássemos Misirlu para ela ficar nos olhando. E aí ela ficava num canto e eu e a Rosenara às vezes dançávamos Misirlu umas 3 vezes, porque ela achava que é assim que ela ia aprender, né? E nessa época eu já fazia formação de patchwork, então nós tínhamos momentos de fazer assim, tipo um show de talentos para descontrair tudo, porque era um trabalho bem pesado. E eu, naquele afã de passar a dança circular, eu de cara quis passar a dança da colheita do arroz e Misirlu para gente que nunca tinha dançado na vida. Bom, ali eu já perdi um grande número de possíveis alunos, né?
Eu tenho uma amiga que até hoje, quando ela me vê, ela diz assim, colheita do arroz e bate com a mão assim na testa, né? Bom, e aí então foi se formando já o meu espaço de dança, que eu digo assim, eu fui buscando mais confiança, fui fazendo parceria, foram aparecendo os cursos, a gente teve viagens juntas que foram muito divertidas. Eu me lembro que a gente teve em São Paulo com a Gabriele, foi uma boa turma, nós íamos para o Integria, tinha já o grupo da Janete, da Ellen, da Paty, da Rosenália, que trouxe a Bonete. Não quero me perder aqui nas datas, porque aí teve uma ocasião em 2004, que teve um congresso holístico em Florianópolis, e a Dagmar Han deu uma oficina lá, e a Adriana Casarotto, que estava um pouco envolvida com as danças aqui, do jeito dela, né, como psicóloga, usando danças de florais no consultório, e ela convidou a Patrícia para trazer a Dagmar para Porto Alegre. E se formou um grupo maravilhoso, né? Eu lembro e acho que esse grupo foi fantástico. Tinha muita gente que já dançava e muita gente que não dançava. E mesmo assim o grupo foi 10. Eu acho assim que deu tudo certo. E a Dagmar trouxe um tema que foi dançando os ciclos da vida, né? Ela trazia uma dança desde o nascimento até a morte e renascimento. Foi um trabalho belíssimo de final de semana inteiro. Aliás, tinha vários homens nesse grupo, né? A coisa que era rara, né? Nessa ocasião. E dali se fazia novos contatos, né? Eu não sei dizer exatamente as datas, mas o Giro Suf já estava entrando a Mandala de Taro, já tinha passado. O que eu percebi é que, assim, ó, que a gente tinha conexão com muitas pessoas em alguns grupos e com outras em outros, mas era tudo uma rede. Era essa rede da dança circular, sagrada ou não. E a redenção também foi surgindo nessa ocasião, e a participação era cada vez maior, tanto dos focalizadores já oficiais como das pessoas que iam buscando. E nesse período nós tínhamos uma ideia de fazer grupos de estudo. A gente chegou a se reunir várias vezes, faça chuva, faça sol, a gente ia para a casa de um, para a casa de outro, onde cada um trazia uma focalização e uma liderança. Isso foi bom, mas não durou muito tempo, porque eu acho que faltou um pouco de, não sei, de administração, cada uma já tinha uma outra coisa junto, mas enfim, valeu muito, porque a gente aprendeu a escrever a dança, a aprofundar os símbolos de cada cultura. Isso foi dando para nós, eu acho que mais um embasamento, né? Mas eu lembro uma coisa, que quando se falava em Balcãs, eu saía correndo. Para mim, Balcãs era o chamarisco de tudo, né? E sempre foi aquilo que me tocou mais. A semana passada alguém falou em coreografias novas, enfim, que eu acho lindo, maravilhoso, e é assim que tem que ser mesmo a evolução, mas para mim não tem como as danças tradicionais. E eu lembro que quando eu começava a ensinar e a pessoa não sabia o que era tchotchek, eu dizia, não, mas quem faz dança circular tem que saber o que é um tchotchek. E aí eu ficava até às vezes meio incomodada, como que não sabe o que é o tchotchek? Mas aos poucos isso foi suavizando, né? Do meu jeito de ser. Daí, 2005, começou a possibilidade da formação com a Friedel. E pensar assim, pelo menos para mim, pensar assim, fazer formação com Friedel Clock, todo mundo falava que a Friedel era assim, que era assado, que não, a gente tinha que ter um jeito para ir para lá. Mas eu me arrisquei, vou. A Marge indicou, né, o nome e eu disse, estou nesse grupo. Aí, em seguida, apareceu a Rosenara, a Janete, a Malu, e foi o grupinho daqui que foi. Eu fui parceira da Janete de quarto. Tu te lembra das nossas noites, Janete?
Cada uma com a sua necessidade básica. Foi num lugar maravilhoso lá em Florianópolis, no céu. Aquele lugar é inigualável, né? E a nossa turma era maravilhosa, a gente ria as jantas inteirinha. Sempre tinha história engraçada para contar. Às vezes a gente até meio que incomodava o grupo, porque a gente ria demais, né? Mas tinha que rir para sustentar o dia inteiro de danças, né? E à noite, porque, nossa, eu me lembro que quando disseram que nesse grupo ia estar só os tops da dança circular, eu assim, meio que balancei. E eu lembro que o Pablo, naquela época, já era um ícone, assim, eu não conhecia ele pessoalmente, mas já falavam muito no tal do Pablo. E aí teve uma tarde que nós estávamos no corredor, e essa história eu nunca contei para ninguém. Nós estávamos no corredor e eu estava sentada no chão, e o Pablo chegou e se atirou e deitou no meu colo. Eu tranquei a minha respiração, disse, agora. Eu não sabia o que significava aquilo, não significava nada, só significava o jeito do Pablo, né? E ali aquilo começou assim, a quebrar um pouco aquela imagem que eu tinha, né, das pessoas que já dançavam. A Lucinha Cordeiro foi um ponto fundamental, porque ela já estava saindo de um banho de mar e já chegou e já me recepcionou e já brincou comigo, disse, fica à vontade, aqui todo mundo é igual e vai ser bom para todo mundo. Isso foi bem importante, porque mesmo que eu demorasse a me sentir à vontade, chegou um momento que eu até me sentia à vontade. E foram 3 anos de formação, né? Eu vou falar um pouco do período antes, né? Em 2005, eu acho, já começava o sonho do Rodas, né? Me ajudem aí, Aldo Rosenari e Patrícia Rodas. Foi 2005? Aí ali já se começou a estudar essa possibilidade, e aí logo surgiu os 3 estados, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, eu acho que 2006, não, antes disso eu já tinha um grupo de danças lá no Semear, até então Semear, que o Luiz Henrique, não sei se já chegou em 2005. Foi 2005, Luiz Henrique? Dezembro de 2006. 6. Tá. Então, na segunda vez que eu fui a Florianópolis, uma semana lá com a Friedel, eu não queria que o grupo parasse e eu pedi para o Luiz Henrique me substituir. Só que eu não sabia que ele ia substituir tão ao pé da letra. Ele botou uma peruca, se vestiu como eu me vestia. E, inclusive, mostrava a dança que nem eu mostrava, né, Luiz Henrique? Eu fiquei sabendo disso depois, me contaram, eu acho que teve até fotos e filmes, sei lá. Porque era um grupo muito engraçado, todo mundo era muito família, assim, né? Tinha o Darchano, tinha o Elgo, a Beth, a Ingrid, e esse povo fazia gozação com tudo, né? Então, quando eu voltei, eu soube que eu tinha sido substituída à altura, né? Para não faltar nada. Obrigada, Luiz Henrique, viu? Foi muito bom, foi muito divertido. E para evitar a rejeição, eu então, né, fiz o mais parecido possível para eles não se sentirem tanto. Bom, daí em 2006 já tinha o primeiro Rodas do Sul em Florianópolis. Eu lembro que nesse aí eu dei apoio, ajudei a divulgar bastante. O Wilson, né, então meu parceiro, nessa época, ele propôs uma oficina não me lembro bem se era do masculino, alguma coisa assim, que até foi bem legal nesse festival de Florianópolis. Do meu ponto de vista, foi um festival lindo, que a gente conheceu pessoas maravilhosas, focalizadores bem diversificados, né? Foi um show, assim, foi a minha estreia no festival, inesquecível. E as parcerias continuavam aí, né, 2006. Então, eu lembro que
A gente foi fazer Laura Cheno, em Curitiba, todo mundo pegava o mesmo voo. Naquela época, até cerveja a gente tomava nos voos, né? Era tão bom. O Aldo até fez assim, né, Aldo? E ali, depois de 2006, começou um sonho de trazer o Pablo a Porto Alegre, só o Pablo. Daí se formou a parceria Rosenara, Aldo e Miriam. Bom, para encurtar o caso, a gente formou um grupo de 64 pessoas. Fechamos um grupo de 64 pessoas, uma coisa inacreditável. E olha, não era muito barato aquela época, né? Aquele valor. E nós marcamos no 25 de julho. Jamais vou me esquecer dessa cena. Sexta-feira de noite, o último final de semana de março, o mais quente que teve naquele verão. Nós entramos no salãozinho e o Pablo olhou, com o notebook embaixo do braço, ele olhou e disse assim, muito pequeno, não vai dar. Virou as costas e já estava saindo. Aí eu e a Rosenara e o Aldo nos olhamos, paramos a respiração assim, né? Aí o Pablo deu meia volta e disse, bueno, eu vim para ensinar a dança, então vamos ensinar a dança. Gente, o que aconteceu ali foi surreal. Dessas 64 pessoas, eu acho que no sábado, umas 20 não voltaram e nem quiseram o dinheiro de volta. Mas a gente foi muito bem assistido, porque no segundo dia, o 25 nos ofereceu um salão maior. E no outro dia, o salão nobre. Então, a gente só foi ascendendo, assim, só foi subindo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Rosenara e Aldo, disso aí. Não foi o 25 de julho que ofereceu. Eu fui chorar pitanga. Eu fui chorar porque as pessoas estavam com a roupa molhada. As mulheres estavam com o vestido grudado de tanto suar. Sim, se agarravam nas paredes, desmaiavam. Então assim, não. Ali nós choramos as pitangas para eles. E eles foram generosos. Foram bem generosos mesmo. Sim, mas a gente acabou usando, é isso que eu estou dizendo, né? Sim, mas o melhor de tudo é que o grande final foi maravilhoso, porque foi no salão maior lá. Sim, foi no salão nobre. Na verdade, na verdade, a gente fez uma espiral, né? A gente saiu do buraco e acendeu. E uma coisa também que foi muito interessante na sexta-feira foi a noite de estreia foi com uma sauna junto, porque estava um calor de 40 graus, uma salinha desse tamanho e 60 pessoas. Então, aquilo reverberou, triplicou na sexta-feira, né? E aí depois a gente foi indo, né? E o Pablo parou lá em casa e ele falou assim, não, vocês não tinham noção das coisas, porque qualquer outro focalizador iria embora, não daria o curso. Ele falou. Por isso que eu disse, a gente foi muito, muito assistido espiritualmente, porque teve essa possibilidade de outras salas e o Pablo topou. Eu achei que aquilo ali foi muito profissional, né? Gostei, assim. E agora é parte da história, pronto. Foi maravilhoso. Pronto, aí. E 2007 também nós fomos ao primeiro Tinco. Eu não sei se o Aldo e a Rosenara já tinham ido, mas nós fomos ao Tinco, em Montevidéu. E eu lembro que o hotel que a gente parou, quando a gente saía do elevador, quase caía na escada, porque a porta do elevador dava direto numa escada, lembra? Ô, Miriam, tu tinha medo de avião e a gente tinha que segurar a tua mão, lembra? Ainda tem. Não tem mais. Ainda? Eu e a Rosinara segurava a tua mão e tu sentada no meio, louca de medo para decolar e coisa. Sim, é verdade. Mas graças às danças que eu tive que voar muito, fui perdendo. E depois, na volta lá desse lugar, El Pelicano, nós viemos todos na caminhonete do Pablo. O Aldo veio numa caçamba lá atrás e a Rosenara grudada no Pablo. E, nossa, gente, cada história assim que realmente enriquece muito a nossa trajetória na dança. A minha, pelo menos, enriquece, né? De lembrar desses momentos.
Nesse tempo, eu já tinha assim, um movimento bem grande com as danças, eu viajei muito com grupos. Gente, eu me lembro que, como eu não tinha carro, não viajava de carro, mas eu tinha assim uma pasta de CD desse tamanho, não vai dar para mostrar aqui. Então, aonde eu ia com aquela pasta de CD, com medo que faltasse alguma música. Então, eu levava para Canela, para São Francisco, para Viamão. Eu fiquei anos fazendo esse tipo de viagem para dar aula. E tem lembranças assim em mim que eu fico pensando, será que isso aconteceu mesmo? Eu sonhei, porque são coisas inimagináveis de ter vivido, mas eu fiz. E acho bem bom, porque, enfim, me calejou, né, para as coisas. Bom, 2008 foi o primeiro Córdoba que eu fui. E realmente foi um divisor de águas, porque é um festival, do meu ponto de vista, é um festival bastante diversificado e que a gente aproveita muito. A gente criou uma irmandade lá na Argentina e com o pessoal do Uruguai, do México, enfim, do Chile, que nutre muito, né? Eu fui até 2013 a Córdoba, só não fui no ano de 2012. E 2009 que não foi em Córdoba, mas eu digo assim, aqui é uma experiência fantástica, realmente. E dali a gente já fez contato para alguns professores para o terceiro Rodas do Sul. É isso, o terceiro? Não, terceiro. Terceiro, né? Que aí foi no Imbé. Então, desse festival, a maioria que participou, eu acho, né? Tem muita gente que estava lá. Foi meu primeiro festival da vida. E foi aquela ocasião que choveu a cântaros, que a gente estava vivendo universos paralelos, né? Nós lá dentro e algumas pessoas vendo toda a água que entrava. Eu me lembro que eu tinha uma aluna, Thaís, que ela era meio que vidente. Ela disse, gente, vocês não podem imaginar o que está acontecendo aqui no nível energético. Depois a gente soube que tinha acontecido muita coisa mesmo, né? Algumas coisas positivas e outras nem tanto. Mas, enfim, esse festival também foi assim bastante marcante. Eu acho que colocou muita gente, né? A Paty estava já ainda estava, né? Foi esse que tu e o Wilson fizeram o piso? Não, botaram aquele. 2010 o piso. Ah, tá, 2010 o piso. Até então eu ainda participava, né, do Rodas. Mas aos pouquinhos eu fui me afastando desse tipo de participação de eventos, porque eu não me sentia à vontade para estar organizando, para estar fazendo contato, eu diretamente para estar contratando. Eu aceitei que os meus talentos não passavam por aí. Eu divulgava e eu levava muita gente a se inscrever, mas eu mesma não dava conta. E eu me lembro que eu sempre tinha assim medo da Rosenária, né? Porque a Rosenária era muito assertiva. Então ela simplesmente dizia: tem que fazer isso, vamos fazer isso, né? A tarefa mais difícil que eu fiz foi aquela que eu tive que ir no ônibus que ia transportar gente de tudo quanto era lugar, pegar o pessoal no aeroporto e levar para Imbé. Eu jamais imaginei que houvesse um motorista que não soubesse aonde era Imbé. E no meu ônibus tinha. Ali eu vesti uma máscara de que eu sei e eu vou dar conta, né? Então, as pessoas que estavam no ônibus comigo, algumas notaram que eu estava totalmente perdida emocionalmente com aquela história, mas que eu estava ainda chegando firme. Mas todo mundo chegou inteiro, a gente demorou um pouco e depois começou o festival. Então, aí eu acho que já estava meio que desistindo de assumir essa parte mais administrativa, prática, enfim, estava me despedindo da organização. E é importante dizer também que nesse período, eu ainda em parceria com o Wilson, a gente fez muito trabalho bom de oficina, a gente foi a Criciúma, Florianópolis, Blumenau, Bento Gonçalves, Caxias, isso foi também trazendo pessoas, chegando gente,
E eu tinha me esquecido da Fevale, né? Que eu dei aula na Fevale durante 3 anos intercalados para não criar vínculo, como se diz, não... Porque eu não era contratada, mas enfim, eu não sei bem como que eu entrei lá, mas eu dei durante 3 semestres e foi bem bom, porque algumas pessoas vieram de lá. Eu acho que tem alguém aqui que veio de lá, né? Magda? Aqui. Eu. Né, Magda? A Suzana também? Eu, Eu não encerrei o curso porque minha filha ficou doente naquela época, daí eu não encerrei, mas faltou pouquinhas aulas, assim. Que bom, então viu só a gente. 2012, por aí? Exatamente, pode ser sim. Eu estava em dúvida do ano. E daí, então, essas pessoas também vão chegando, né, gente? Se não vem para um grupo, vem para outro. E eu acho que isso aqui é que é tão bonito da dança circular. Não é só na dança, mas aqui a gente está falando basicamente da construção da dança circular e da forma como os círculos se organizam, né? Alguém está num momento com alguém, daqui a pouco já está com outro, mas, enfim, está todo mundo com todo mundo. Isso que eu tenho aprendido, principalmente para mim é um ensinamento isso. O importante é que nós somos de uma família da dança circular. 2010, acho que 2010 teve um fórum social em Canoas. Eu acho que foi. E eu fui lá dar uma oficina de dança e devo ter passado a Dança do Sol com aquela música do Johann Sebastian Bach, porque um tempo depois me ligaram, uma pessoa que eu não conhecia me ligou e disse assim, olha, eu soube por uma irmã de caridade, uma freira, né, que teve no Fórum Social Mundial, ela é de Belém do Pará, a irmã Cristina, e ela me disse que fez uma dança com uma música erudita que ela ficou encantada e que a gente tem que trazer isso para a paróquia, porque tem que trazer, e me deu o teu nome. Eu não tinha a menor noção de quem era a pessoa e não me lembrava nem exatamente de eu ter feito a Dança do Sol, mas agora eu sei que foi. Daí eu fui na paróquia do Cristo Redentor 2010 e fiz uma reunião com o padre e com as pessoas dali daquela comunidade, algo que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. E daquela reunião surgiu a possibilidade de um grupo experimental lá. E eu posso dizer para vocês assim, ó, que esse grupo, e ainda bem que tem testemunhas aqui, esse grupo foi um outro divisor de águas na minha vida, porque o que se constrói e se construiu ali é algo que me curou muito e me cura de várias coisas, e é onde eu pude levar mais do que a dança circular. Eu pude levar muitos ensinamentos do Peter, continuo levando, aprendendo a ter o cuidado de falar aquilo que as pessoas estão prontas para ouvir, o que elas querem. E eu aprendi, sobretudo, a descobrir diversas formas de ensinar a dança. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando Moi Marina e Moi Marô, e já não tinha mais o que eu dizer para fazer aquele passo que não é nada fácil, né? Aqueles passos da Albânia. E aí eu disse, gente, é que nem um manco. E aí eu fiz um jeito do manco. E disse, que horror, o que eu estou fazendo, né? Falando isso. Aí depois eu fui conversar com uma pessoa e ela disse, Mira, o que surgir para ti, para tu poder ajudar, vai, confia. Daí eu lembrei disso, da formação que eu e a Rosenara demos de 2005 a... Não, o ano não. 2010, Mi. Foi 10? Foi 2010. Tá, então essa parceria com a Rosenara foi maravilhosa. Eu já tinha feito outras oficinas com ela, lá na Carpe Diem, ali aqui no Psique, e foi uma coisa que fluiu. E lá no próprio Aldo também a gente fez. Daí surgiu a ideia da formação. E foi um treinamento que foi sendo experimentado, né, Rosenara? E a gente queria muito fazer encontros temáticos, trazer professor de música, de ritmo,
a gente trouxe a Renata Ramos, que acabou fazendo 2 seminários, um de numerologia e outro de... Do Hércules, o Hércules, Isso, do Hércules. Caminhos de Hércules, não me lembro. É o Hércules. O mito de Hércules, uma coisa assim. Os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules. Obrigada. E nós chamamos também o irmão da Ângela, o Luciano Lunques, que nos deu aula de ritmos, e foi muito bom, porque nós conseguimos encaixar algumas danças que a gente não conseguia explicar os tempos, né? E com a ajuda do Luciano, jamais vou me esquecer do Silon aprendendo pássaro, pássaro, como é que era? Pássaro, pássaro, ovo, ovo. Pássaro, pássaro, ovo, ovo. Mas ele aprendeu. Ele cresceu bastante ali. Ovo, ovo, pássaro, pássaro, ovo, ovo. Pássaro, pássaro, ovo, ovo. Maravilhoso aquilo, né? Então, depois que o Luciano ensinou assim, eu não fiquei mais constrangida de falar no passo do manco, né? Tudo é válido quando a gente quer ensinar, quer transmitir uma ideia. E aí eu fui juntando recursos. Outro dia lá na paróquia, não faz muito tempo, eu queria mostrar uma diagonal. Aí eu falei, gente, a gente entra em diagonal. Eu fazia o gesto, mostrava. Daí uma pessoa, uma aluna chegou e disse assim, deixa eu ficar na tua frente para ver o que é isso que tu tá falando. E aí eu mostrei, elas, tu tá querendo dizer a gente entra atravessado? Atravessado. Então, tu tem que ter essas sutilezas, assim, sabe? Mesmo que para mim, Mira, isso seja muito constrangedor, eu agora fluo mais com isso. Eu lembro que em 2013 eu dei uma oficina em Córdoba, né? Então, aí, nossa, lá era uma preocupação da minha parte, cheia de dedos. E a Soraya, lá de Belém, lá de Natal, no final ela veio e me disse assim, Miriam, o Wilson, que deu oficina junto, o Wilson é solto, ele deixa a gente bem à vontade, ele brinca. E tu é uma lady. Tu entra assim, se eu elogio, eu esculacho. O que eu faço agora? Eu aprendo a dançar com a lady e com a palhaça. Quem está lá na paróquia sabe que agora eu faço isso, né? Melhorou bastante para mim. Ainda não está bem solto, mas já está bem melhor. Então, voltando à formação com a Rosanara, de lá saíram pessoas que já dançavam, mas que aí oficializaram o seu lugar de focalizador, né? Aqui tem o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, eu acho que daquele grupo foi o Luiz Henrique, que está aqui. O Matheus também. Sim, mas eu digo que está aqui no Zoom. Sim, Matheus, o Silon, quem mais que saiu dançando ali, dando aula, Rosanara? A Carla Veloso. A Carla Veloso. A Lisane. Quem? Lisane. A Lisane. Sim, foram essas pessoas. A Cris de Floripa chegou a vir fazer dois trabalhos aqui com a gente. E a Cris desenvolveu tanto, né, a harmonia circular lá. Nossa, ela está com um trabalho belíssimo lá. E nesse meio tempo a gente dava as oficinas aqui. Logo depois surgiu parceria com a Patrícia, que foi tão bom também. A gente fez os Dançando Encontros, que eu acho que foi o primeiro que eu fiz com a Paty. Foi, né, Paty? Foi Dançando Encontros, depois o Assim em Cima como Embaixo. Tá, mas depois teve mais recente, né? Gente, assim, ó, ficou perdido aí no meio, na linha do tempo. Vocês falaram muito em Danças da Paz nos outros encontros, né? Eu também cheguei a participar das Danças da Paz, inclusive o Laerte veio várias vezes para o Semear, e naquela época tinha ocasiões que ele até dormia numa marajó que tinha lá encalhada, lá no pátio do Semear, e o Laerte ficava lá, ele vinha só para dar aula para a gente, a Malu participava desse grupo que ele disse que era uma formação. Eu aprendi muito, porque o próprio Laerte, ele é
uma figura assim ímpar, né? Porque ele tem uma bagagem incrível de recursos e ele sempre colocou isso à disposição das pessoas que estavam aprendendo alguma coisa com ele. Então, isso também foi muito enriquecedor. Mas diferente da Ellen, por exemplo, e da Janete, eu nunca segui isso. Tem algumas danças da paz que eu gosto, que eu sei e que eu uso. Não é que eu não goste, mas é que eu não uso, né? Então, a dança circular, principalmente a tradicional, a Balkans, principalmente, é o que toca profundamente. Assim como as orações corporais. Seguindo aqui na minha linha de tempo. Bom, nessa época, 2011, 2012, o semear estava em alta, teve momentos que eu realmente não tinha espaço para as pessoas, chegava mais gente do que era possível chegar. Eu acredito que algumas pessoas se afastaram até por isso, né? E olha que aquele espaço lá era grande. E então eu ia expandindo para outros lados. E foi mais ou menos assim que se desenvolveu isso, né? Ter esse recurso de São Francisco, Pelotas, aí Pelotas eu já estava também com Patchwork. Eu dei 2 oficinas lá em Pelotas e de lá ficou a Eliane Pedersoli. Então, eu acho assim legal isso que a gente vai estimulando e alguém acende a sua própria luz num determinado lugar e assim vai crescendo essa rede, né? 2013, que foi a última vez que eu fui a Córdoba, eu levei uma oficina chamada Semear em Giardino, porque Semear é o nome do espaço da gente, Giardino é a vila onde a gente dança. E aí eu quis fazer um pupurri de danças do Guatassara, da Bob Bailin, da Bárbara Driscoll, do Stefan e da Beta. E aí eu escolhi algumas danças que eu amo deles e ficou uma oficina, modéstia à parte, muito linda. Foi muito bem aproveitada, eu acho que consegui assim fluir. E ali eu selei as minhas idas a Córdoba, nunca mais voltei. Por várias razões, né? E aí eu já estava começando aqui com brinquedança, aqui em casa, que a gente deu esse nome de brinquedança, onde pessoas que dançavam comigo desde 2005 continuam, não estão agora por causa da pandemia, mas essas pessoas continuam. Então, a gente aprofundou muito. É um grupo que faz danças mais complexas, mas aí é muito bom a gente ter como jogar um grupo com danças mais elaboradas, mais difíceis, com ritmos mais difíceis, e um grupo onde tu possa passar coreografias, danças meditativas. Eu acho isso muito saudável. 2015, eu vou seguir assim um pouquinho na linha dos festivais. 2015 teve Minas Santos, que foi o primeiro que eu fui, também foi muito bom. 2011 teve o primeiro Festival Carioca, essa história eu gosto de contar. E tem 2 pessoas que falavam muito do Steve Kotansky, a Maria Marta, de Buenos Aires, e a Gwyn Peterdi falavam muito do Kotansky. E para mim o Kotansky era algo assim, além da imaginação, era um ícone que eu pensei assim, nessa vida não vou ter oportunidade de dançar com essa maravilha, né? Porque eu via o jeito que elas falavam, meu mestre, imagina um mestre da Gwyn, mestre da Maria Marta. Para minha surpresa, no festival, eu me encantei com o Steve Kotansky, eu acho que a Patrícia dançou com ele, o Luiz Henrique também. Maravilhoso, a Patrícia estava em 2011, só que era muita gente, né, Patrícia? Não dava para... E as pessoas se empurravam também para enxergar o Steve Kotansky dançando, dançar com ele. Mas ele dançou de madrugada. Você lembra que tinha um grupo pequeno dançando as danças dele de madrugada lá? Em 2011 também? Sim. Não, porque o ano passado teve isso, em 2019. Mas em 2011 eu estava lá também. Então aconteceu o seguinte: como tinha muita gente no salão principal no horário dele,
ele foi de madrugada passar para um grupo de 20 pessoas, mais ou menos. Ah, tá. Então E se é dançou porque... muito ali. E aí filmava. Filmava ali. Isso. Bom, e aí então terminou o festival, tirei uma foto com ele, mas até aí tudo bem, né? Só que na hora de voltar, de descer lá do morro aquele, adivinhem quem é que carregou as minhas malas? O Steve Kotansky. E daí eu pensei, nossa, como esse mundo é, né? A gente tem um desejo assim que não fica bem consciente e depois quando tu vê, tá acontecendo ali. Aí ficamos assim mais íntimos e quando nós ficamos mais 2 dias no Rio, depois do festival, e ele ficou no mesmo hotel que a gente ficava. Aí teve uma manhã que eu saí bem cedinho para tomar café para não encontrar ele, porque eu não falava nada de inglês. Aí estou sentada na mesa bem tranquila, daqui a pouco olho para o lado, vem o Steve Kotansky. Sentou do meu lado e eu disse, e agora? Aí eu falei algumas palavras que eu conheço, pronto, fiquei quieta, terminei o café e saí dali, né? Olha só, que mal aproveitado esse tempo, né? Depois teve 2015 o Minas Santos. 2016 eu estava assim, não estava investindo muito nas danças, eu acho que eu não fiz quase que nada, porque eu tive o descolamento de retina. Eu tive que ficar um tempo cuidando do meu olho, depois da cirurgia, tive que ficar quieta. E eu estava terminando a minha formação de helper no Patchwork, então eu estava mais voltada para lá do que para as danças, mas mantinha meus grupos regulares, era o que eu fazia. Daí a Rosenara me convidou para fazer Mariana Paunova, eu não sabia quase nada, né, de Mariana Paunova. Mas falou em Balkans, o meu olhinho brilhou, meu coração bateu forte. E aí a gente negociou, nem podia muito bem assim financeiramente, e fui. Então ali me encantei muito com aquele estilo, porque já é algo que faz parte do meu corpo e dessa vontade, né, dessa história de dançar. E 2017 veio janeiro o convite para fazer o Adriático, né? Dançando nos Balcãs. Como é que é o nome da viagem, Luiz Henrique? Não me lembro, mas já vou buscar aqui. Tá. Quando eu vi, eu olhei e disse assim, vou. Depois que eu disse vou, eu pensei, nossa, como que eu estou dizendo que vou com isso aqui, ter que pagar tanto? Não tenho a menor ideia de onde vou tirar esse dinheiro. Mas fui. E aí eu posso dizer assim para vocês, ó, que ali selou dentro de mim essa conexão com a alma. Porque quando nós chegamos na Albânia e dançamos Vale Pogonite, primeira descida na Albânia, a gente dançou Vale Pogonite, eu disse sim. Só isso, sim. Foi assim uma coisa que eu não tenho como expressar. E talvez seja melhor nem falar, porque foi algo sentido profundamente. Era como se toda a história assim, de que eu vinha sonhando, o mito na dança, a simbologia, ali aconteceu alguma coisa. E depois, quando a gente foi a Macedônia também, de novo, mas nós tivemos uma experiência surreal em Tirana, que com Genci Castrati, aquele professor lá da Castrati, né, Luiz Henrique? Nós ficamos um dia nos arrumando. Hã? Castrati, isso. Castrati. Que, aliás, esse sobrenome dele deu pano para muita manga na viagem, né? E aí o grupo dele nos levou para não sei bem o que era aquilo, tipo um clube, uma associação, uma sociedade, e as pessoas do grupo dele olhavam para cada um de nós e diziam, espera aí, iam lá, buscava a roupa, cada um de nós tinha uma roupa que ele se inspirava quando nos olhava. E olha, bota a roupa naquilo, né? Não parava mais de botar pano aqui, e umas saias redondas, e a gente caminhar com aquilo e ir para uma praça para dançar.
E olha, essa experiência, se alguém me contasse, eu dizia, não, isso não aconteceu. Mas aconteceu. A gente dançou numa praça pública, no mercado público de Tirana, na Albânia. Alguém pode imaginar que alguém vai para a Albânia dançar? Mas foi uma experiência maravilhosa. De novo veio essa coisa do ritmo, né? Porque o ritmo é que toca o meu coração. Aquela irregularidade me faz vibrar de um jeito diferente. Eu não sei dizer o que é, mas é algo que me leva direto, assim, eu digo que é para o meu eu superior. Como a gente fala no Petro, sabe? É uma conexão muito grande com algo que não é a minha personalidade. E depois a gente selou em Ohrid, na Macedônia, que a gente entrou num restaurante e tocou Makedonsko Devojte. E ali eu chorei. O Luiz Henrique estava do meu lado e se ele lembra bem, eu chorei. Eu nem dancei, assim, mas... Então, acho que aí ficou registrado que sim, que foi uma boa escolha lá atrás, quando eu já estava deixando de ser engenheira, aos pouquinhos largando, né, aquele ofício e me entregando para alguma coisa que eu nem sabia o que ia dar. E hoje eu me pergunto, né, o que vai ser daqui para frente com a dança circular, comigo e a dança circular. Mas eu tenho aqui junto de mim uma criatura maravilhosa que me acompanhou desde pequenininha, e aquilo que eu não vejo em mim, que é graça, que é doçura, que é, sei lá, outras qualidades, ela está aqui para sempre me lembrar, porque ela me inspira, ela me acompanha, eu acompanho ela, e para nós, nesse período, está sendo assim um grande remédio, sabe? Uma medicina estar com a Lígia aqui, e daqui desse espaço, nosso espaço sozinho, eu e ela cria, ela tem feito coreografias lindíssimas que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Se vão gostar ou não, não sei, mas que vão experimentar quando ela liberar. E eu posso dizer que ela é uma cria da dança circular. Ela é. Ela acompanhou sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas aquilo que... E eu não quero largar aquilo de expectativa para cima de filho, mas eu vou dizer assim, ó, aquilo que eu almejei, que eu sonhei, talvez eu não consiga fazer com a dança, mas eu tenho uma certa desconfiança que a Lígia vai fazer. E, de novo, ela está aqui comigo, partilhando isso com vocês. E não estou vendo todo mundo, mas cada uma dessas pessoas aí tem um lugar muito especial, assim, diferente e especial. E tem promessas, assim, olhando para algumas pessoas, tem grandes possibilidades aí pela frente. Que eu confio. Que está além do isolamento. Isso aqui que está acontecendo já é uma promessa. E aí, assim, com o meu coração bem preenchido, viu? Daqui a pouco eu vou para um outro ofício, que é lá cuidar do pai e da mãe, mas eu vou totalmente preenchida. A Lígia me disse que eles estão me vendo, imagina, meus pais. A minha outra irmã que está lá ligou eles para me ver. Então, eu peço permissão de vocês para agradecer para eles também, porque talvez eles não entendam muito do que significa esse movimento, mas eles já dançaram, porque a gente já fez um casamento da minha sobrinha, que casou com um grego, eles vieram casar aqui também, casaram na Grécia, casaram aqui, e eles pediram dança circular, e a gente dançou. Pessoas das famílias ali que não sabiam o que era, todo mundo deu as mãos e dançamos. Então, é gratidão à vida, porque está tudo acontecendo conforme tem que ser. Às vezes parece que não, mas tem que acolher o que está acontecendo. Agradeço muito a vocês, viu, por terem participado assim um pouquinho dessa história, dessa parte da dança que é a parte que me toca.
Miriam, muito obrigada. Eu adorei, né? Porque tem coisas que têm a ver comigo, mas nem tudo, e é muito bom saber. Então a gente vai, antes da gente, né? Tem um tempo ainda que a gente pode, quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, levanta a mão aí que a gente. Tu quer, Ellen? Então vou abrir aí, vamos ver se abre. Ellen, tu tá. Isso, pode falar. Deu? Agora, a Miriam foi. A gente começou junta, né, Miriam, os primeiros passos da dança, lá com a Marge e tudo. E assim, eu sempre admirei muito o teu jeito, porque de trabalhar com a dança, porque você estudava, você pesquisava, não era assim, sabe? De qualquer forma, não era. Eu sempre admirei muito esse teu jeito. Por isso que você sempre teve muitos alunos, sabe? Acho muito bacana. Sou fã disso em você. Obrigada. Beijo, querida. Sucesso com a dança. Saúde, sucesso para ti também. Eu gostaria também de aproveitar e agradecer a Miriam, porque a história é maravilhosa. E eu só queria falar uma coisa que talvez ela não lembra disso, mas quando eu dava aula no Yucatán, ela se propôs, como era em frente ao Semear, ela se propôs algumas semanas ir fazer aula comigo. E aquilo me dava uma tremedeira, porque a Miriam sempre foi muito exigente em roda e ela conhecia muitos passos e tudo. Mas assim, obrigado, Miriam, por ter feito isso, porque o que você fez? Fez com que eu estudasse cada vez mais. Eu ia buscar mais informação, eu treinava para poder dar aula, porque eu sabia que você ia estar na aula, entendeu? Então, foi uma maneira de eu crescer também. Então, eu sempre lembro disso. Quando eu lembro da Miriam, eu lembro que tu ia nas minhas aulas e eu tinha que estudar muito para poder dar aula para ti também. Obrigado, gratidão, viu? Deixa eu só te dizer, Aldo, que para mim aquilo ali era um oásis quando eu chegava para dançar contigo e eu jamais imaginei que passasse isso pela tua cabeça. Mas foi ótimo, para mim foi ótimo. Miriam, deixa eu te dizer isso que a Ellen falou agora. Em 2008 eu dançava com a Ellen. E aí eu estava naquela fase que eu queria dançar com todo mundo. Aliás, eu passei algum tempo que eu dançava todos os dias da semana. Eu dançava um dia com a Janete, um dia com a Paty, um dia contigo, um dia com a Ellen. E com o Aldo eu não dançava lá no espaço dele, mas às vezes sábados eu dançava com ele ali na GFU. E a Ellen, quando eu quis ir para o teu espaço, eu perguntei para a Ellen, e ela que me entusiasmou e disse, vai, porque a Miriam é muito estudiosa, e tu vai gostar muito, porque ela tem muita técnica e ela se aprofunda muito. E assim eu fui para o Semear. E realmente aproveitei muito aquele período todo que nós tivemos lá. Então, eu sou muito grata a ti por esse período todo que a gente passou. Miriam, posso falar? Malu. Oi. Miriam, a Miriam é um exemplo para mim. E assim, e além de ela ser um exemplo, ela foi uma pioneira, porque só tinha o grupo da Margem quando a gente dançava, e você foi a primeira focalizadora que formou seu grupo. Eu lembro que eu estava no consulário e eu vi no jornal Dança Circular Sagrada, Miriam lá e já. E eu digo, mas quem é, meu Deus? Eu não associava com você. Você dançava com a gente lá ou na Casa de Cultura ou no ACM, que a Margem mudou tantas vezes de lugar, né? Eu digo, que legal, mais uma pessoa. Então, você foi a pioneira no segundo grupo de dança circular que existiu em Porto Alegre. Tá? Essa é a minha lembrança. E minha gratidão pela generosidade, porque você não tem nenhuma... Você compartilha suas danças, seus aprendizados, tua sabedoria também com todo mundo, tá? Comigo, eu posso falar por mim, né? Então, a minha gratidão. E gostei muito de ouvir, gostei mesmo. Um beijo. Beijo, Malu. Obrigada, querida amiga. A Miriam foi a minha inspiração para seguir no caminho da dança. Quando eu fiz o curso na Fevale, eu me apaixonei pela dança e pelo estilo da Miriam.
E depois daí eu fui procurar outros caminhos na dança. Então, de lá para cá eu não parei mais. Continuo dançando, tenho um grupo de dança que eu mando uma vez por semana um vídeo para elas, dançando. E às vezes, quando eu estou falando algo, eu me enrolo, assim, gente, lá na Fevale, daí eu me lembro, mas não é Fevale, né? É outro grupo agora. Então, eu sou muito grata a você, porque você foi a minha inspiração. Me despertou esse amor pela dança que estava dentro de mim e eu não sabia. Um beijo para você. Obrigada, Magda. Beijo. Antes de começar a dançar com a Ellen, com a Lisiane, que a Ellen e a Lisiane foram as minhas primeiras professoras de dança circular. Eu fui numa festa. Eu não conhecia as danças circulares. Eu tinha dançado uma vez com a Margem 90 em função do jogo da transformação. E eu fui numa festa de aniversário da Carmen Zorzato. E nessa festa de aniversário da Carmen Zorzato, a Miriam ofereceu aos convidados de presente uma dança circular. E foi aí que eu verdadeiramente senti a dança circular. Ela passou cansacia, eu jamais vou me esquecer. Ela passou cansacia. E quando eu dancei aquele monte de gente, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas naquele momento, uma coisa forte bateu em mim, né? E eu digo, meu Deus, eu quero muito fazer isso, eu quero muito dançar isso mais vezes. Eu não me lembro, mas eu acho que naquela época, tu ainda não tinha grupo regular. Acho que não. Eu acho que naquela época não, porque depois, quando tu passou a ter grupos regulares, eu me lembro que eu trabalhava na TV e eu fugia de tarde para ir dançar toda semana contigo. Quando tu começou a ter o grupo mesmo. Sim. Então, assim, ó. Sim, lembra disso? Eu fugia para ir dançar contigo. Era eu e tu. Para variar. Era eu, a Ellen e a Lidiane. Era eu e tu. Mas depois tinha a Rita. Que ficava nos olhando. Ficava nos olhando. Mas tudo bem. Mas assim, ó, gratidão imensa. Eu gosto de ti pra caramba. Mesmo que às vezes assim, a gente tem uns quiprocó, mas, gente, como eu gosto de ti, Miriam Lights. Miriam. Ai, desculpa! Qual delas tu gosta, Rosena? Tá bom. Ah, obrigada, querida, também. Eu te amo muito. Opa! Eu também quero agradecer, né? Porque fui aluno, assim, eu saio de tropeços que depois se tornam passos, né? E com essa característica da Miriam de muita seriedade, muita responsabilidade em tudo que fazia, né? Então, é dessa escola que eu venho e também ali pude contatar com as danças tradicionais que me tocam até hoje, né? Tem as danças contemporâneas todas, as criações nossas, né? Mas aquilo que vem de um povo que é ancestral, aquele tem uma força incrível e poder misturar isso, né? Tem rodas hoje que só dançam danças contemporâneas. Praticamente abandonaram as danças tradicionais, né? Ficou isso para trás. Claro que tem muitas danças contemporâneas lindas, mas poder mesclar tudo isso e poder invocar isso, então isso tinha, né? E acho que sempre te acompanhou, Miriam, assim. E eu também adoro isso. Então fui aluno e depois, né, fiz a formação que tu e a Rosenara fizeram, que foi muito importante aqui para nós. E aí sim, aí culmina com aquela viagem que chamou Alquimia dos Balcãs, era o nome da viagem, né? Para os Balcãs, que além de um grupo maravilhoso, muito integrado, né? Foram roteiros incríveis que a gente jamais vai esquecer. Realmente, porque a gente ouvia muitas histórias, né? Mas será que eles dançam assim mesmo? Será que os passos são esses? Será que eles dançam nas praças? Será que eles dançam nos casamentos, né? E aí teve uma hora que lá em Ohrid, na Macedônia, teve algumas pessoas que foram passear na rua e no hotel ao lado elas viram um casamento, que eles estavam fazendo no casamento, dançando
né, uma dança de roda lá, né, dançando, acho que até um tchotché que eles estavam fazendo. Uhum. Então, né, essa lembrança desse momento incrível assim que a gente pode vivenciar, poder ir lá foi bom demais. Que venham outras oportunidades. Obrigado. Amém. Obrigada, Luiz Henrique. Obrigada, que bom. Silvia. Posso falar agora? Yolanda. Posso falar, Miriam? Pode. Pode. A Marionete Tá. que está coordenando, eu acho. Pode, depois a Silvia. Tá, Silvia? Tá. Olha só, a Miriam é minha professora, né? Lá na paróquia e agora faço também lá na casa dela. Eu adoro dançar com a Miriam. Nossa, ela é assim, ela ensina assim, até que a gente não aprende, ela não para, sabe? Então, olha, tenho muita gratidão, é muito bom. A Lígia também, eu conheço a Lígia. Eu acho assim, ó, essa coisa aí de mãe e filha, uma coisa maravilhosa, sabe? E não faz muito tempo, acho que faz uns 4, 5 anos que eu danço. Te conheço também, viu, Janete? Não sei se tu lembra de mim. Eu sou irmã da Silvana. Lembra da Silvana? Da tenda. Da tenda, é. Bom, mas tudo bem. Mas assim, ó. Olha, a dança assim nem sei explicar o que eu sinto, sabe? Mas é muito bom mesmo. Obrigada, Miriam, olha. Obrigada, querida. Que bom estar aqui. Então tá. Beijo. Até. Até. A Silvia Baldino. Silvinha. Oi, pessoal, Miriam, muito bom te ouvir. E assim, ó, aquilo que tu estava falando sobre a tua maneira, né, que a Lígia tem isso, tem aquilo, tu tem a tua maneira que é muito marcante, né? E muito marcante, sim. Tu consegue trazer a seriedade, no sentido não da seriedade sem a beleza da dança, ou que seja, a seriedade do comprometimento com a dança, né? E eu acho que tua didática é espetacular. Gosto muito da tua voz e das coisas que tu usa, assim, os termos, o que tu encaixa de mensagens muitas vezes, né? E eu fiz algumas coisas a primeira vez, eu não vou contar a história minha, claro, mas a primeira vez eu fui assim, fiz a Mariane, fiz não sei o quê, e aí acabei um dia, 25 de julho, eu disse, puxa vida, tem uma dança ali, eu morava perto, eu vou lá ver. E era a Miriam que estava dando aula. E não fiquei, não foi por causa da Miriam, não foi por nada, é porque eu acho que não era o momento, não sei, de ficar. Porque eu não encaixei, não sei que foi negócio de horário, depois eu não podia mais, mas eu sei que a gente fez algumas aulas, acho que eu fui com a minha irmã, né, Miriam? Parece, se eu não me engano, eu e minha irmã. Agora que eu lembrei. Foi, né? Mas assim, mas ali foi um contato maior, que eu já te conhecia de outras coisas, assim, de alguns encontros, né? Mas assim, não fiquei. Mas tive, assim, grande prazer de várias vezes ir lá no Semear, que eu não era tua aluna regular do Semear, não era, mas ia várias vezes que eu podia. Era uma energia maravilhosa, uma energia de alegria e ao mesmo tempo, ali tu estava desenvolvendo toda a tua paciência, porque o grupo deixava me enlouquecida, porque era um grupo vibrante, então eu adorava ir lá, aquele espaço era muito maravilhoso. E, Miriam, tu tens como é que eu vou dizer? Tu tens um perfil que é muito marcante e eu adoro te ouvir, trocar conversas contigo, trocar coisas, dançar contigo demais. E que muito sucesso sempre, saúde, alegria sempre. Obrigada por ter conhecido vocês. Silvia, falta a gente combinar no Rio, tu, a Ellen e eu, que a gente já marcou várias vezes e nunca dá, né, gurias? Vamos, eu puxei a orelha da Ellen agora, ela sabe, na última vez, que só quando terminar isso, eu vou te pegar pelos cabelos lá em Copacabana e te arrastar, porque eu não consegui encontrar ele ainda. Então, isso agora tu não me escapa. Vamos fazer assim.
As gaúchas que saem daqui prometendo um monte de coisa, então, na verdade, não acontece nada, né? É isso aí, cara. Olha aqui, ó. Eu continuo gaúcha, viu? Quando eu estou aqui, eu sou cariúcha. E quando eu estou aí, eu sou gaurioca. Ruth Miriam, tu queria falar, é isso? Tu ia Sim, senhora. Então, Sim, senhora. Pode falar. Tem uma mensagem. Tá. Miriam, como eu não danço contigo, tu botou na cuca que eu não gosto de ti. Então, eu quero dizer agora publicamente para todo o Brasil ouvir que não só eu gosto muito de ti, como eu admiro o teu trabalho, o teu estilo, a maneira de tu estar as danças. Eu vivo dizendo para todo mundo, se eu pudesse, eu ia dançar com a Miriam também. Mas existe uma pedrinha no nosso caminho, né? Então, eu quero dizer, quero te agradecer, ter te conhecido e te lembrar que todas as vezes que tu faz um curso extra, a dona Ruth Miriam está presente, sempre. É verdade, tá mesmo. E mais uma coisa eu tenho que te dizer, para eu estar aqui hoje, tu nem sabe o que eu tive que fazer. Eu proibi a minha amiga Silvia de ir para Santa Catarina com a filha, porque eu queria estar aqui para te ouvir. Viu só? Proibi a Silvia de ir para Santa Catarina. Tá? Ai, Ruth, querida, e agora eu vou ficar com essa culpa. Vai ficar com essa culpa, Mas agora nunca mais... Isso aí é a invenção dela. E depois nunca mais tu vai dizer assim, tu não gosta de mim, por quê? Então tu sabe, né? Foi a primeira pessoa que eu perguntei se vinha hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Então tá. Um abraço para ti também, viu? Para as duas. Para a Silvia. Bom final de semana para vocês. Tá, obrigada. Obrigada, querida. Posso falar eu? Tu e a Marga. Quem que quer falar? Lígia. Lígia, vai, Lígia. Depois Marga, depois tu, tá? Então, é tanta coisa, assim, né? Porque hoje, um pouco mais amadurecida, assim, de entender esse universo que eu cresci e reconhecendo essa ferramenta extremamente potente que eu tenho, assim, para poder trabalhar e unir com a psicologia, enfim, e outras experiências. Enfim, aprendi a dançar antes de aprender a ler e escrever, né? Então, também entendo o privilégio, assim, de ter crescido nesse mundo, de ter pessoas aqui que me viram desde pequena. E, além do privilégio de ter crescido, assim, com vocês e com muitas coisas que eu tive contato, assim, né? Enfim, tendas, guerreiros, reiki, dança circular, patchwork. Sempre foi nas danças que eu sentia algo que muitas vezes eu nem sabia explicar direito, assim. E além também de ter o privilégio, assim, e o afeto de nunca ter sido cobrada a ter que trabalhar com isso. Algumas vezes me fui questionada, assim, dentro de casa, né? Por que eu não dava aula de dança? Mas sempre tive muita liberdade de seguir meu caminho, assim. Então, também pude viver outras experiências e criar meus questionamentos, que hoje eu acho que são saudáveis, assim, para eu poder também estar trabalhando com isso de outros lugares, assim, né? E foi ano passado, eu acho que eu comecei a trabalhar e abrir uma turma e tenho sempre muito o apoio e o carinho, assim, dos primeiros mestres, da mãe, né, e do pai. E agora, então, como a mãe colocou na pandemia, a gente tem se aproveitado muito onde a gente tem sintonia e se respeitado onde a gente tem as diferenças, e a dança, acho que é sempre um ponto de encontro, assim, né? Então, rapidinho, eu queria só ler um poema aqui de um livro para ela, mas eu acho que para todos nós, assim. É do livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da autora Riane Leão, que diz assim: Filha, deite aqui e me escute. Falei com o tempo e pedi para ele parar. Nesse momento, até mesmo ampulhetas travaram areias. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou levando seus temores e mantendo a paciência. Chegue antes para observar os terrenos,
Busque aliadas e quando te cegarem, me encontre no mistério do entardecer. Te darei água para beber nos seus desertos, te ventarei nos mormaços mais profundos e te acenderei em fogo que poderá aquecer ou espalhar cinzas por onde passar. Meça seus poderes. Sabedoria é justamente não ter todas as respostas. Aprenda. Eu resolvo, eu dissolvo, amasso entre as mãos e faço pó da matéria mais densa. Me peça, mas seja inteligente e certeira. Onam e você ilesa. Poeiras formam nuvens e você defesa. Você pode até perder, mas nunca sem guerrear. E perdas são ganhos despretensiosos. Escrevi seu nome no ar. Sua prece é voar. Que bom. Janete, dá licença só um pouquinho. Obrigada, que eu tenho que Lígia. pedir licença. Eu tenho que pedir licença para vocês para dar uma saidinha, não vou poder ficar até o fim, tá? Então, agradecer muito a Janete, sempre com essa ideia, e adorei, Lígia, que lindo esse poema, adorei, Miriam, te ouvir, que coisa boa, e é muito gostoso a gente se encontrar aqui. Aquilo que tu disse, a gente está longe, mas a gente é muito agradável poder estar nessa família, tá? Muito obrigado, e desculpa, eu tenho que me retirar, tá bom? Obrigada mesmo por tudo, obrigada. Tchau, Silvia, obrigada. Obrigada. Marga, tu gostaria de falar? Sim. Difícil falar depois do poema da Lígia. Então, assim, eu fico feliz de participar das danças. Eu comecei com a Janete. Já dancei com a Patrícia. Se outra pessoa quiser falar, eu volto depois. Tu que sabe e que assim, fico muito feliz de participar desse grupo que é a Roda do Cristo. Assim, não que as outras dedicadas. Estou falando isso para ela porque hoje é ela que está aqui se apresentando. E eu fico muito feliz também de poder participar tanto do Rodas como participar das danças, que são muito importantes para mim. E esse espaço agora que a gente está tendo, que a Janete criou, super importante, eu acho que é super importante. As histórias do Aldo foram muito legais, assim, porque é engraçado que a gente, aquilo que a Miriam disse na conversa dela, tu tem uma imagem da pessoa, assim. Caiu. Caiu, estava um pouco ruim, vamos esperar que ela volte. Enquanto isso, tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Daí a gente espera um pouquinho, ver se ela volta, para a gente poder ir encaminhando, né? Rosângela? Sim, pode ser? Pode. Eu também conheci a Miriam num aniversário, ela, da Sandra Rejane, uma enfermeira do Conceição, que ela focalizou, né? E é um amor intenso, viu, Miriam? Eu te admiro muito. Nunca consegui fazer ela regular, mas consegui lá no Cristo este ano no início, agora que a gente ia se encaixar, deu a pandemia, mas depois a gente volta. É muito bom te ter nas danças, Miriam, porque tu é uma pessoa que com uma seriedade que tu passa, assim, mas com uma leveza, né? Tu passa de uma maneira bem formal, assim, mas muito leve e gostosa. Eu aprendo muito contigo sempre, te admiro muito. Lígia, beijo, sucesso para vocês duas. Obrigada. Quem quiser, depois eu posso passar a referência. Obrigada, Janete, também pelo espaço, muito importante.
Mais alguém, gente? Deixa eu terminar. Termina, Marga. Posso? Pode. Tá, então assim, então eu quero deixar o meu agradecimento aqui à Miriam, a todo esse povo das danças, assim, algumas pessoas que eu conheço ou do Sarau ou da Redenção. Então, assim, muito obrigada a todos, que vocês continuem tendo sucesso nas suas atividades. Eu acho que eu vou continuar minha vida como aluna. E não digo mais a frase que eu dizia, Janete, no começo, que depois a Patrícia me cortou. Não atravesso a sala também, mas eu conto para as gurias sobre isso. Assim, minha gratidão, então, a Miriam, hoje especial, que está aqui. E Ellen, infelizmente, eu não pude te assistir na semana passada, tá? Beijo a todos. Obrigada, Marga. Obrigada, Marga. Se não tiver mais ninguém, assim, que gostaria... Eu quero só prestar meu agradecimento também à Miriam. Participei de alguns trabalhos, não com muita assiduidade, mas participei. E tinha dos bailes também, saraus, né, que eu dava a focalizar. E por último foi aqui nesse parque, que eu não estou lembrando o nome, tu lembra, Miriam? Ali Do quê? No parque, aqui, que tu fazia dança. Tamandaré. Ali foi que eu daí tive um pouco mais de convivência direta contigo, umas danças muito marcantes, e eu me lembro que tu fez uma dança que era uma prece, coisa mais linda, assim, né? Eu sou bem mais, também como tu, mais chegada, eu me sinto mais internamente mais acolhida com as danças dos povos tradicionais. Para mim tem mais consistência, mas gosto das contemporâneas, né? Para mim tá lá. E de repente, na premissa que tu dá aulas, tu vai voltar a dar aula aqui no Cristo Redentor, é próximo onde eu moro. Então, quem sabe a gente se aproxima mais ainda. Mas parabéns por tudo. A Lígia também pela homenagem. E obrigada, Janete. E obrigada a todo mundo. Eu me sinto assim muito agraciada porque praticamente dancei com todo mundo aí nas rodas da Redenção. Eu era assídua, tinha logo no início, era todos os sábados, nós íamos lá dançar e vários, praticamente os focalizadores que estão aí, nos davam aulas maravilhosas. Muito obrigada por tudo. Bom, pessoal, então a gente vai estar encerrando. Se alguém precisar muito falar, levanta aí que a gente deixa. Então, Aida, então, vai lá. Vou encerrar bem pequenininho. Oi? Porque a Nelly que está aqui falando que ela tem um monte de saudades dos saraus do final de ano da Miriam. Muitas saudades. Vão retomar. E eu não sei se eu conheci a Miriam na Redenção, mas eu tenho uma historinha dela na Redenção, muito assim, que me tocou muito. Eu sempre falo para ela assim, que foi uma vez assim, que ela fez uma dança tão especial. E é isso, né? E muita saudade de dançar com vocês todos, né? Muita. Ainda mais que a gente está aqui tão longe, aqui em Santa Catarina. Mas vamos voltar. Então tá, gente. Um beijo para todo mundo. Beijo, gurias, irmãs. Beijo para vocês também, todos. Gente, Paty, tu chegou a tirar foto? Eu tirei já. Tu tirasse? Eu tirei fotos. Tá, depois tu me manda. Só que a Miriam... Diz pra Miriam aparecer. Miriam aparece mais, Miriam. Faz mais uma. São 2 páginas, viu, Aida? Não, eu bati 4 aqui, porque no iPad fica 4. Mas só que a Miriam está muito no cantinho. A Miriam pro meio. Guti Miriam! Guti. Vai pro meio. Tá. Fica aí.
Ah, agora sim! Deu. Escondida? Gente querida, então, muito obrigada pela presença. Miriam, muito, muito, muito grata, né, pelo trabalho. Assim, eu também gosto muito das danças tradicionais e acho que traz muita essa conexão com as histórias, né? Me lembro do nosso período lá na formação da Friedel, né? E bom, nem cada coisa mais muito engraçada assim que a gente viveu e de muito conhecimento que a gente acabou, né, trocando lá. Então, gente querida, muito, muito grata, Miriam. Esses encontros eu tenho gravado, depois eu coloco lá no canal do YouTube, eu posso mandar depois, porque fica, se as pessoas querem, porque é uma história que a gente está tentando deixar registrado, né? Que é uma história para a gente não perder isso, né? Então tá lá no canal do YouTube, lá no meu canal, então que dá para acessar. Eu gravo e depois eu boto lá